no ar e a gente começa esta edição de hoje com as principais informações de Campos e região e a gente traz aqui para abrir o programa a previsão do tempo. Agora em Campos o tempo é parcialmente encoberto e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos tem para hoje previsão de tempo variando, né? Instável, agora é nublado, encoberto. A previsão de chuva para hoje chega com a probabilidade de 80%. Só conferir o horário a partir de 15, 16 horas, pelo boletim aqui da previsão, com chuva mais intensa a partir das 18, porém não é tanta chuva assim, 3 milímetros acumulado aí do dia. A máxima para hoje é de 29, a mínima de 20 graus, agora faz 21 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, temos o prazer de receber a Rosângela Soares Silva. Ela é assistente social do Hemocentro Campos, está com a gente aqui nesta manhã. Ela é do setor de captação de doadores e também é especialista em serviço social e políticas sociais. Tem muita experiência, muita bagagem, muita história para contar para a gente aqui hoje. E nós vamos falar sobre essa questão do Junho Vermelho, que é um mês reservado, dedicado a, acho que conscientizar, acho que bater muito nessa tecla da importância de doar sangue, como que é importante, né? A gente faz campanhas aqui, tanto para doação de sangue quanto para leite. Talvez não seja muito comum você ouvir nos rádios aí, mas a gente aqui de forma particular, e a direção me autorizou imediatamente, eu tenho uma experiência pessoal com isso. Então, assim, a doação de leite salva muitas vidas também, assim como ajudou a salvar as vidas dos meus prematuros, né? Então é muito importante em todos os processos, tem várias etapas ali, né, que são muito importantes, e aí a gente fala muito da doação de sangue. Ontem foi o Dia Mundial do Doador de Sangue e tem toda uma relação entre o doador e essa equipe dos hemocentros, muito interessante para a gente falar. E sobretudo, no segundo bloco, que aí sim, depois do intervalo no programa, vamos falar de outra parte, que é a parte dos desafios de captar novos doadores. Esse aí é que minha nossa, é pescar no fundo do oceano com a varinhazinha de anzol. É complicado. E a expectativa, claro, com a chegada do novo Hemocentro Regional, que me parece ser aí um equipamento extraordinário, deve dar não só mais conforto, mas sobretudo qualidade de atendimento, e também para vocês profissionais que vão poder atuar ali de forma mais dinâmica, de forma mais eficaz, enfim, com equipamentos novos, modernos e com mais espaço, essa coisa mais... Porque o Hemocentro hoje, ele uma parte do Hospital Feira Machado é destinada para o Hemocentro. Então, você vai ganhar um Hemocentro regional. E o Hemocentro hoje, ele é regional, dada a importância de Campos nesse contexto aqui geográfico. São duas BRs que atravessam aqui o nosso município. Então, vamos conversar muito. Rosângela, obrigado pela sua presença. Já, deixa eu só passar aqui pelo portal folha1.com.br, pelo jornal Folha da Manhã, e a gente começa este programa de hoje. Brasil estreou no sábado à noite contra Marrocos. Foi um sufoco. Rapaz, quem está acostumado a torcer pela seleção brasileira, quem está acostumado a chegar lá como favorito, eu tive a impressão, lembra que teve um tempo aí que chegou a ser divulgado, eu cheguei até a fazer vídeo sobre isso, de que o Brasil ia usar uma camisa vermelha. Vocês chegaram a ver essa camisa vermelha da seleção?
Agora, ano passado, essa coisa Aí o cara, não, eu não uso mais camisa amarela, eu vou usar a vermelha, aquela coisa de política no Brasil também, mas aquilo acabou não sendo confirmado pela CBF. Mas quando eu olhei o jogo, estava vendo assim, eu tirei o som da televisão, fiquei olhando, falei, rapaz, parece que o Brasil está usando aquela camisa vermelha, que os caras dominaram o primeiro tempo praticamente todo, depois o Brasil acordou, muito, muito ruim, a gente vem falando aqui desde o começo. Casimiro, por exemplo, ali no meio de campo, já em 2022, já não era para ser titular, nessa então, muito menos, e não só na minha, mas acho que na maioria dos que conhecem muito mais do que eu, falando sobre isso, e entre outros. Mas o Brasil acabou conseguindo um empate e agora joga, né, na próxima sexta-feira também, acho que 20 horas e 30 minutos. A gente vai confirmar aí o horário do jogo, mas vamos lá. Começou a Copa do Mundo para o Brasil e a gente vai acompanhar de perto tudo isso. Bom, o Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Deixa eu começar aqui com o jornal Folha da Manhã. É destaque aqui no impresso: mais de 2.000 acidentados por moto no Hospital Ferreira Machado em 5 meses. O número cada vez maior de acidente com motos, né, cara? Se comparado com o mesmo período de 2025, o número de atendimentos no pronto-socorro neste ano foi 90% maior. Minha nossa, está só aumentando o número de motos e, consequentemente, aumentando aí o número de acidentes. Foram 2.118 atendimentos nesses 5 meses. Águas do Paraíba amplia a operação da ET em Donana. Está aqui na capa do jornal, inauguração com o Carlos Eduardo Castro, do Grupo Águas do Paraíba. Kiko batiza a Pracinha do Sossego, homenagem aí póstuma a Marom El Kiki Filho. Muito bacana essa homenagem, né? Muito, 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 muito boa. Ainda no jornal Folha da Manhã, a bola da vez está aqui, ó. Começaram já as entregas aí das camisas da feijoada, hein? Bola da vez assinada aí pelo Zé Ronaldo Araújo, a arte da camisa, também convite, né, para a 33ª feijoada da Folha da Manhã. Jane Reis defende interior mais forte. Após Vorcaro, Lula abre 6 pontos sobre Flávio. São algumas das notícias aqui do jornal Folha da Manhã. Para fechar rapidamente aqui, para a gente conversar com a Rosângela, o portal Folha 1 traz: homem morre em colisão de moto, é mais acidente com moto, né? Contra muro em Campos, um jovem também estava na moto, teve ferimentos moderados e foi levado para o Ferreira Machado. Corpo do ex-secretário Henrique Oliveira é sepultado em Campos. O enterro aconteceu no cemitério do Caju. Aliás, esse final de semana foi um final de semana muito triste, de perdas muito importantes. Além do Oliveira, que faleceu, ele foi durante muito tempo secretário da Defesa Civil em Campos, né? E era um cara assim, eu me lembro muito dele naquela tragédia lá na Serra. Ele saiu daqui de Campos e também foi participar lá, né, tanto Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, foram mais de 1.000 pessoas mortas. E uma coisa que ele conversava comigo logo depois daquele caso, ele fala: cara, eu nunca senti um fedor, um mau cheiro tão complicado, tão ruim, até de explicar. Muitos corpos, lama, e aquilo tudo foi uma tragédia. E ele era esse cara que estava sempre assim, né, nesses momentos
trágicos, tanto de outros, mas principalmente aqui do nosso município, nas enchentes, o Henrique não parava, né? Nunca parou. Então, a família enlutada aí, nossos sentimentos profundos pela perda e, assim, a gente acha precoce, né? Ele tinha 70 anos, novo. Mas Deus sabe todas as coisas. E também perdemos nesse final de semana um querido, um amigo sensacional que também faleceu nesse final de semana, seu Amaro da Conceição, do setor cerâmico. Ele foi presidente do Sindicato dos Ceramistas durante muito tempo. Seu Amaro chegou a ser candidato a vice-prefeito de Campos na chapa de Feijó em 2002, se não me falha aqui a memória. É aquela eleição conturbada, aquela coisa toda. Ele foi candidato a vice de Feijó naquela seu Amaro da Conceição. E, assim, tinha uma ligação muito forte, muito boa. Seu Amaro deixa saudades também a todos os enlutados, nossos sentimentos. Está em destaque aqui também no portal Folha 1, Prefeitura de São João da Barra antecipa a primeira parcela do 13º de servidores. Eduardo Paes sobe o tom e ataca Castro, Ruas e Tiago Rangel. Teatro César Campos abre agenda cultural. Estado convoca mais de 2.200 professores para migração de horas. E para fechar, Moraes vota para manter prisão e afastamento de Tiago Rangel. É destaque aqui também no portal folha1.com.br. 7h16. Desculpa, Rosângela, pelo alongamento aqui, mas infelizmente esses amigos que a gente, né, vai perdendo ao longo da vida e naturalmente deixa a gente sempre mais emocionado e triste. Mas obrigado pela sua presença, feliz por você estar aqui e poder ajudar a gente nesse momento e a gente também tentar participar de alguma forma da divulgação da importância de ser um doador de sangue. A Rosângela Soares Silva é assistente social do Hemocentro Campos, do setor de captação de doadores e especialista em serviço social e também em políticas sociais. Rosângela, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Cláudio. Muito obrigada por você abrir esse espaço para a gente estar falando de um tema tão importante que é a doação de sangue. Vou só te pedir a gentileza de chegar um pouquinho mais perto do microfone. E assim, você sabe que eu tenho um tempinho já de rádio. É um tempinho bom, não precisa falar no 35 anos não, senão fica... se tem uma coisa que a gente não cansa de fazer, não cansa mesmo, não enjoa, é pedido e apelo para doação de sangue. Seja para um caso específico de uma pessoa que manda para a gente, como no geral. E assim, ao longo desses anos todos é uma luta muito grande de vocês. É diária, você já acorda com isso. Tipo assim, o estoque de sangue nunca está completo. A verdade é essa, né? É exatamente, porque o Hemocentro, para atender as 25 unidades hospitalares que ele tem que atender, né, ele atende também a emergência do Hospital Ferreira Machado. A nossa conta nunca fecha porque a gente não tem esses 70 doadores dia. E como você falou inicialmente, a primeira manchete que você falou aí da Folha foi em relação ao acidente de moto. E acidente de moto, geralmente, demanda, né, precisa, o paciente que chega lá acidentado de moto, geralmente ele precisa fazer uma cirurgia ortopédica. Cirurgia ortopédica demanda o quê? Sangue. Então, como você mesmo viu, o aumento, né, do número de casos de acidentes. E aí a conta não fecha. Por isso que a gente está sempre nas mídias sociais, na rádio, TV, pedindo doadores de sangue. Porque, na verdade, se a gente tivesse esses 70 doações dia, a gente poderia atender, né, todos os pedidos que chegam lá no Hemocentro. O número ideal para Campos hoje, porque, na verdade, Campos atende toda a região. Exatamente. Você falou em 25 unidades... Hospitalares. Hospitalares. Mais o Ferreira. Mais o Ferreira. Atende também... Hoje nós temos
me parece que 2 hemocentros particulares em Campos, né? Que captam um só. Um só. Um só. Atende convênios. Não, 2. 2, que eu acho que o Beda também tem. 2 o Beda tem. O Beda também tem um. Uhum. Mas assim, ele não sei se eles, tendo estoque sobrando, atende vocês ou ele é só para o particular. Eu não sei como é que funciona. Não, ele é só para o particular. O único hemocentro regional público é o Hemocentro Regional de Campos. E aí vem São João da Barra, São Fidélis, São Francisco, é tudo Campos. Exatamente. Tudo Campos. Italva. Italva, Cardoso, Quissamã. São Francisco. Sim, falei São Francisco. Mas tem Macaé, você vê aqui carro de Carapebus, eu fico vendo aqui os carros da Secretaria de Saúde dos outros municípios. Você sabe que tem uma tese assim que os políticos falam dos outros, né, na época de eleição? Fulano investiu muito em saúde, ele comprou ambulância para levar o povo para outra cidade. Quer dizer, isso acontece muito aqui nas cidades, né? Vizinhas. São João da Barra não tem um hospital de estrutura para atender as demandas daquela população. São Francisco também não. Vai lá com o Manel Carola, São João da Barra tem a Santa Casa, mas são procedimentos pequenos. Exatamente. Grande porte acaba sendo em Campos. E aí você falou então você coloca essa coisa numa dimensão gigantesca. Você falou em 70 doadores, esse é o número ideal diariamente, de segunda... É o número ideal diariamente, de segunda a segunda. De segunda a segunda, não tem negócio porque o Hemocentro ele funciona todos os dias, né, de 7 às 18. É o único serviço que funciona, inclusive, nos finais de semana e feriados. O Hemocentro. Entendeu? Então, a gente tem esse horário ampliado exatamente para a gente poder estar recebendo pessoas, porque às vezes a pessoa trabalha e não pode. Aí ela pode ir no final de semana, ela pode ir no feriado, fazer sua doação de sangue. 70 pessoas é o número ideal. Qual é a média de doadores hoje no Hemocentro de Campos? Você tem essa média? Olha, a gente tem uma média de 30 a 40 doações dia. Isso num dia bom. Mas a gente tem a unidade de coleta móvel, que é o ônibus, né? Ele dá um suporte muito bom, porque ele anda em várias cidades aqui perto. Então, ele vai aonde o doador está, onde ele mora. Entendeu? Então, a unidade de coleta móvel, ela complementa, mas não complementa, porque a unidade sai 2 dias, terças e quintas-feiras. Então, ela não complementa de maneira ideal, mas ela nos ajuda muito. Entendeu? Foi carinhosamente apelidado de morcegão, né? Ele vai onde o sangue está, ele tem Exatamente. que ir. E é bom, porque assim, você poderia elencar quais são as maiores dificuldades para o doador de sangue? Porque, assim, você tem a condição física, alimentar, aquela coisa toda, que a pessoa às vezes confunde. Se já tomou um cafezinho, não tem problema, pode doar. Não vai tomar um cafezão cheio de gordura, que aí não vai precisar de uma semana para limpar. Mas aquela coisa básica, você consegue. E o que é a maior dificuldade hoje que o Hemocentro enfrenta? E aí não é só Hemocentro Campos, acho que é Brasil inteiro, mundo todo. É falta de informação ou é falta de empatia da população? Porque a gente doa muito sangue para quando é parente da gente, né? Um parente vai operar, precisa de doador de sangue. Isso é uma forma também de captar um extra, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Por exemplo, quando acontece um acidente grave ou uma coisa assim que impacta a sociedade, realmente aí aparece mais doadores, mais pessoas para doar no Hemocentro. Mas isso é um dia só. Como a gente precisa permanentemente desse número, então um dia a gente tem o ideal e no dia seguinte a gente não tem. Né? A gente não tem o número de doadores ideal para poder atender todos os pedidos que chegam lá.
entendeu? Não tem. Ontem foi dia 14 de junho, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Dia Mundial. E o mês de junho é considerado aqui no Brasil o Junho Vermelho, a gente chama de Junho Vermelho, que é o mês onde a gente intensifica, né, intensifica as ações de captação. Tá? Agora, você falou em relação a se uma pessoa quiser ir doar, ela tem que ter de 16 a 69 anos, mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e não deve ir doar em jejum. Por quê? Ela pode, como você falou, ela toma um café e não pode doar. Pode sim, 3 horas depois ela pode tomar, se ela toma o seu café normal, que geralmente é manteiga, leite, café. 3 horas depois pode ir fazer a doação. Inclusive, depois do almoço. A pessoa pode almoçar e 3 horas depois ir fazer sua doação de sangue sem problema nenhum. Porque as pessoas confundem muito doação de sangue com fazer exame de sangue, né? Então, o nosso organismo, ele retira essa gordura e a pessoa pode fazer sua doação tranquilamente, desde que ela não coma uma feijoada, e como você falou da feijoada da fruta. Eu ia falar da feijoada aqui, que aí ninguém aguenta, né, Marcelo? Aí tem que ir um espaço maior, não, às né? vezes Mas assim, pode, aí... Não. 4 horas depois pode doar. Porque entendeu? ninguém almoça uma feijoada segunda-feira, mas vai que sobrou do fim de semana. Aí vai, almoça, 4 horas depois, de 3 a 4 horas depois, pode doar tranquilamente, sem problema nenhum. E a pessoa deve comparecer com documento oficial de identidade. Não vale PDF, não vale foto, porque a gente aceita o documento digital e o documento físico. Porque atualmente as pessoas têm mais documento digital, né? E a gente aceita, só não pode ser a foto do documento, tem que ser o documento mesmo. Não, porque nesse caso do digital, eu sinceramente já não uso mais o papel, não uso mais o físico. Uhum. Acho que nem tem CPF mais físico, tem? Aquela carteirinha, não. Lembra? Tinha uma carteirinha de igual o cartão de crédito, né? Acho que aquilo não tem mais, né? Não tem mais, não. Então, assim, é tudo no virtual. Fui num local essa semana, ela falou, é virtual, então manda pelo WhatsApp, ou manda pelo e-mail. Então, exatamente, só você que tem a forma de enviar. Só que a gente só aceita ele na hora que a pessoa abre no Gov e aí... Perfeito. Tá? Não pode ser o PDF, não é um nem print, a foto. Não é um print não também. Print do documento. Porque dá problema? É porque a lei diz que o documento tem que ser documento original de identidade, entendeu? Porque a gente é regida por uma resolução, que é a resolução número 5, e é ela que cria as normas referentes à doação de sangue. Né? Tudo em relação à doação, hemocomponente, tudo, transfusão. Então, essa norma fala isso do Ministério da Saúde. Tá? Bom, e nesse mês, Junho Vermelho, com o dia ontem Mundial do Doador, você tem uma percepção de que aumenta o número de doadores, aumenta, sensibiliza? Porque, assim, essas datas, às vezes, são até questionadas por algumas pessoas. Tem data para tudo. É para isso mesmo. É para a gente estar aqui num programa de rádio e internet e televisão também discutindo, debatendo, divulgando. O importante da data é isso. Ela mas fundamental. Essa data, Cláudio, foi porque em 2004 a Organização Mundial de Saúde definiu 14 de junho como o Dia Mundial do Doador de Sangue, porque foi em homenagem a um médico e biólogo chamado Cal, que ele que descobriu os diferentes tipos de sangue. Porque, no início, as pessoas transfundiam sangue para outra pessoa e não era compatível. Então, ele descobriu esse ABO e o fator RH. Então, foi em homenagem a ele que a Organização Mundial de Saúde definiu isso. Para a gente aqui, é chamado de Junho Vermelho, e isso coincidiu muito, por quê?
no mês de junho antecede o inverno, que é quando as pessoas se resfriam mais. Aí ela passa a ser um doador que, naquele momento, não pode ir fazer doação. Então, a gente precisa ter um suporte no banco para poder passar o inverno, porque no inverno tem acidente, no inverno tem pessoas doentes, no inverno acontecem as cirurgias eletivas. Então, é uma época que tem uma baixa de 30% do número de doadores, né? E aí abaixava mais ainda os estoques de sangue. Então, no Brasil, né, se instituiu o Junho Vermelho. Tá. Eu ia te perguntar isso, porque nós temos... Acabei contando a história toda sem você me perguntar. Não, pelo amor de Deus, é exatamente isso que é importante. É desse jeito, sem problema. Isso aqui é um bate-papo e a gente está conversando no sentido de tentar orientar as pessoas e conscientizar, sobretudo, dessa importância. Mas, assim, existe um período mais complicado em termos de necessidade, de demanda. Eu vou aqui dar um chute, eu acho que é o carnaval. Acho que é um período longo, de feriado, fecha tudo, para tudo, todo mundo viaja, aquela coisa. Uhum. Mais talvez do que Natal, porque Natal nem todo mundo viaja, e Ano Novo é uma data mais espremidinha em relação ao Carnaval. Então, assim, eu acho que o que tem maior demanda de sangue é o Carnaval, mas qual é o período mais crítico de doador de sangue? Férias, que todo mundo sai, viaja, é agora no inverno que você falou? É porque são férias, porque culmina também nas férias de meio de ano. Então, nesse período, esse antes de junho, a gente tem férias escolares e as pessoas resfriadas. Porque quando você está resfriado, você, naquele momento, não pode fazer a doação. Você tem que aguardar você melhorar para você fazer a doação de sangue. Entendeu? Agora, a gente tem também, no Carnaval, a demanda também nossa é grande. Porque as pessoas viajam, né? E a gente é cortado por 2 BRs, como você mesmo disse anteriormente, e o número de acidentes aumenta. E aí a nossa demanda aumenta. Entendeu? O Hemocentro só não atende uma pessoa por exemplo, a cirurgia eletiva. É aquela que pode... O que é cirurgia eletiva? É aquela que é agendada. Se a pessoa fizer amanhã, não vai fazer diferença, porque hoje não pode fazer e vai fazer amanhã. Essa é a cirurgia eletiva, né? Ela é agendada. Ela pode fazer no outro dia. Mas uma pessoa que chega lá acidentado, ele está sangrando, ele não pode fazer amanhã. Ele tem que ser atendido imediatamente. Entendeu? Então, a eletiva, às vezes, a gente tem que adiar, mas a emergência tem que ser atendida. Você já disse tudo, já explicou toda a situação. Agora, você tem também, nessa eletiva, eu acho legal falar, que você tem um número ali de que o paciente só vai para a cirurgia depois de conseguir aquele número de bolsas. Tipo, não, olha só, não é assim. Não é assim? Não. Porque para nós o médico passa, e eu acho legal que passe isso. Meu filho, você vai ter que operar, tá? Sua cirurgia enfim, toda cirurgia tem um grau de risco, aquela coisa toda, mas você precisa de 10 bolsas de sangue, 5 bolsas de sangue, 3 bolsas. Então faz apelo aí, vai para a internet, pede, se não tiver o sangue não tem como operar. Claro que, se for emergencial, como você já disse, pode fazer sem problema. Mas como que funciona essa outra parte? E aí estimula a gente a pedir os parentes, aos amigos, nos grupos, nas conversas que a gente tem, pode doar sangue lá porque eu vou operar. Acho que isso é um mecanismo interessante de captação, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas assim, mesmo para uma cirurgia eletiva, eu acho que vale a pena a gente falar agora, você só vai para a cirurgia se tiver o estoque de sangue legal. Sem sangue você não vai para a cirurgia. É assim? Por exemplo, vou dar um exemplo, eu não sou médica, né? Claro, sim. Não, perfeito. Social. Por exemplo, uma pessoa vai fazer uma cirurgia uma laparotomia ou uma cirurgia de grande porte. E o médico
O Hemocentro só autoriza a cirurgia eletiva se ele tiver suporte. O que é ter suporte? O médico fala, vou precisar... a cirurgia cardíaca é ótima. Vou precisar de 5 bolsas para começar. Aí ele começa. Só que o Hemocentro tem que ter o suporte, porque se no meio da cirurgia ou após cirurgia, esse paciente que fez a cirurgia precisa de sangue. Então, para o Hemocentro autorizar essa cirurgia, ela tem que ter suporte no Hemocentro, porque se autorizou a cirurgia eletiva, a gente tem que depois, a pessoa passou mal, teve algum outro problema, a gente tem que ter esse suporte, entendeu? E quando se fala em doação de reposição, é porque se a gente não tivesse esse doador que vai repor, a situação não estaria muito boa, não estaria pior do que a gente está, porque muitas pessoas, muitos familiares vão lá doar para repor para uma pessoa, porque nós, brasileiros, a gente não tem a cultura de doação de sangue. O que é isso? A gente não foi educado desde o começo. Tem gente adulto que nunca ouviu falar de doação de sangue, apesar da gente estar sempre falando, mas nunca se ligou nisso, porque ninguém da família dele precisou ainda. Entendeu? Então, quando o parente precisa, aí ele vai, faz campanha, aí o Hemocentro vai, e as pessoas se mobilizam, entendeu? Mas a gente não tem essa cultura de doar. Nos países desenvolvidos, as pessoas têm essa cultura de doação, entendeu? O quantitativo, eles já vão doar normalmente, porque já é uma coisa cultural e fazer doação de sangue. E o que a gente quer é que a gente tenha essa cultura de doação de sangue, entendeu? Saiba que existe a necessidade, porque do outro lado sempre vai ter uma pessoa precisando. Então é uma questão cultural também, né? Isso não é passado para a gente nos bancos escolares, não é passado de uma tradição de família, de uma coisa... Isso aí. Mas a gente tem doador voluntário ainda. Mas tem muito. Mas... Não é muito, mas tem, né? Muito seria o ideal, né? Exatamente. Anteriormente, o número de doador voluntário era muito maior do que hoje. Hoje em dia, a gente tem mais doador de reposição do que voluntário. Por quê? Ele viu a necessidade uma vez, ele vai lá e doa, e depois a gente quer que ele continue doando, entendeu? Então, ele vai e ele continua doando depois. Tá? Não, perfeito. Porque, assim, naturalmente... um gesto de amor e de respeito à vida, porque quando você doa só para parente, beleza, é importante, é um gesto de amor também. Agora, quando você doa por doar sem saber, só porque você está doando realmente, é uma parte assim daquela veia de bondade do ser humano que eu acho fantástica. Mas nós temos doadores que doam lá há muito tempo e continuam fazendo doação. E a maior parte dos doadores é do sexo masculino. Ah, é? Que legal. Não é do sexo feminino. Porque a mulher tem a cultura ela menstrua, o período de doar é de 90 em 90 dias, o homem é de 60 em 60 dias, até 4 vezes ao ano. E o homem, fisiologicamente, tem a veia é mais calibrosa, né? Então, muito mais fácil de doar. E antes, muito tempo atrás, o homem que ia doar, a mulher não ia doar. Tem essa cultura atrapalhada no meio dessa coisa toda, né? Mas tem aumentado muito o número de mulheres que estão indo doar. Isso é bom, isso é bom. Não tem nenhum problema com doar sangue. As mulheres não têm problema nenhum. Pode doar, tem as regras ali, tem todos os procedimentos, mas em relação ao sangue, perfeito, não tem problema nenhum. Pode, pelo contrário, pode. Pode ir. É que nessa política
brasileiro, a gente entende como é que é esse processo. A mulher nunca podia nada, né? Exatamente. Nunca podia nada. Não podia. Eu estava vendo uma entrevista da Marta, eu achei fabuloso, fantástico ela dizer: quando eu comecei a jogar bola, eu não tinha ninguém em quem me espelhar. Hoje as famílias encontram comigo na rua e falam: ó, minha filha quer ser igual a você. Então, assim, aí eu fiquei imaginando ela sair do nada e virar uma referência. É muito complicado, é muito difícil. Como que teve problema no meio desse caminho todo? Hoje já é mais fácil a mulher jogar futebol, você não tem essa... Ainda tem uns malucos ainda preconceituosos aí que é fazer o quê, né? Mas, Rosângela, me diga uma coisa, porque assim, o mês de junho, como a gente falou, são as datas importantes em que a gente foca naquilo ali. Mas existe um trabalho de vocês, ardoroso, vamos dizer assim, dia a dia, mês a mês, ano a ano, o ano inteiro, não é só junho que vocês estão debruçados aí nos apelos para doadores de sangue, né? Não, a gente faz, o setor de captação hoje são 2 assistentes sociais, e a gente faz palestra presencial, faz palestra online, participa assim quando a gente é convidado, faz a agenda da unidade de coleta móvel. Graças a Deus, esse mês está completo, todas as terças e quintas. E tem muita empresa que chama a gente para ir na empresa para fazer coleta, que já é parceira nossa, né? Terça-feira mesmo, nós fomos a Macaé, numa empresa em Macaé. Dia 25, a gente vai em outra empresa em Macaé. Hoje mesmo a gente vai fazer uma palestra. Então, tá chamando a gente está indo atrás. É porque junho, como todo mundo fala junho vermelho, as pessoas costumam nos convidar com mais frequência, né? E aí a gente não perde nenhuma oportunidade. A gente sempre procura estar lá presente para fazer a nossa parte. Sem dúvida, né? Se alguém convida, então... A gente já está aqui pedindo, implorando, né? E alguém convida aí e a gente vai mesmo, não tenha dúvida. Agora, você traz uma informação interessante e importante, que são aqueles gestos que partem das empresas. Olha que coisa bacana. Como que funciona essa parte? Como que é esse mecanismo? A empresa liga para o Hemocentro, a empresa faz contato, ou vocês também vão atrás? Porque assim, você tem as empresas já... amigas do sangue, não tem? Pode dizer assim? Aquelas que já têm lá carteirinha de empresa que participa dessa doação de sangue. E como que funciona esse mecanismo para as empresas fazer essa parceria com vocês? Então, a empresa tem aquela parte da responsabilidade social, né? Então, ela entra em contato com a gente, solicita um dia que ela queira para o ônibus ir na empresa dela, e a gente vai fazendo as orientações com o captador para fazer essa captação dentro da empresa. Tem empresa que solicita que a gente vá lá fazer palestra, a gente vai. Tem empresa agora que faz online, que tem esse online maravilhoso, porque aí a gente alcança várias pessoas, mas a gente vai presencial também, né? Então, são empresas que já conhecem. Algumas... tem empresa, por exemplo, que ouviu a outra empresa fazer, ouviu falar, aí entra em contato com a gente e a gente faz o agendamento. E dá as devidas orientações para o ônibus poder estar presente naquela empresa. Porque aí vai o ônibus. O ônibus que vai. Então não precisa ninguém mandar ônibus da empresa vir aqui. Não, você o ônibus faz... que vai. Beleza, você faz ao contrário. Muito mas bom. tem empresas aqui, por exemplo, que eles mandam doadores ao Hemocentro. Eu não sei se pode falar. Águas do Paraíba, por exemplo. Pode, fica à vontade. Tá. Não, porque assim, claro, bons exemplos precisam ser citados. Eu não sei quais são as empresas, mas fique à vontade. Águas do Paraíba, por exemplo, eles pedem aos doadores, aos funcionários, aí eles falam o dia que eles vão, e aí os funcionários comparecem ao Hemocentro e fazem a doação de sangue.
Ganha, Tem será igrejas também. Ah, igrejas também, eu ia perguntar isso. Igreja Quais Universal, Igreja Batista. Boa. Então, Igreja Católica, por exemplo, o convento, a gente sempre... Aí é a unidade que vai lá. Aí, no convento. No convento. É grande, né? Porque tem mais doadores. Eles têm um dia lá de comemoração que eles fazem um evento e o Hemocentro participa com o ônibus, entendeu? Só que o ônibus é terça e quinta só. Só terça e quinta. Outro dia, se precisar, não vai conseguir ir na agenda. Não. Não tem jeito, tem que ser terça ou quinta. Uhum. Boa. Você ia falar a eles? Eu ia falar que para entrar em contato com a gente é 22 981 75 25 99. 8175 2599. 2599. Depois eu coloco ali no Face também, né? 22 98175 2599. É isso? Exatamente. Aí pede para falar com o serviço social e aí a gente vai conversando, a gente vai orientando aquela empresa que nunca fez, por exemplo, mas a gente já tem empresa que sempre faz. E tem prefeituras também, porque tem muita gente que fala assim, mas vai atender a uma pessoa de São João da Barra, uma pessoa de São Francisco, mas tem prefeituras que também apoiam a gente. Tem prefeituras, São Fidélis, são cidades que estão sempre colaborando com a gente. São Fidélis? São João da Barra não? Também, né? Porque, desculpa, você falou. São Francisco. Que tem uma ligação muito forte, muito grande, um atendimento alto desses pacientes aqui da região. Exatamente. Né? Que acontece em Campos. Tem outros setores, além de empresas, igrejas, tem outros setores? Tem universidades. Isso. Tanto daqui como de fora. Também? Também. E nem assim, é porque assim... O FRJ em Macaé, AIFA, lá de Itapiruna, AFIA. Deixa eu pesquisar aqui que eu também não conheço. Porque essa foi a primeira vez que a gente foi lá. AFIA. É uma faculdade de medicina, parece. Ela nos convidou, a gente orientou, a coleta foi boa e espero que ela continue sendo nossa parceira. Muito boa. Olha que setor. Campos, então, é AFIA. AFIA mesmo? Isso, Centro Universitário AFIA Itaperuna. Antiga Uniredentor. É isso? Estou pesquisando aqui, não sabia nada. Nosso ônibus anda. Menina, anda mesmo. Apesar de ser 2 dias na semana, mas ele anda. Não, e ele anda na própria cidade também. Também. Outro dia eu estava aqui no PU Central, que é o PU do Saldanha Marinho. A gente foi semana passada, né? Não tem um tempo, não lembro mais. Acho que tem mais de mês. Não lembro bem. Mas eu me lembro que professor Vaine, o pessoal tudo mandando mensagem. Vamos lá doar sangue. Eu passei na hora lá também. A equipe toda lá do ônibus, né? Fazendo já a instalação para fazer a coleta no outro dia, porque ele precisa... Doutora Fernanda, que coordena lá, ela é nossa parceira. Sou muito fã da doutora Fernanda, não sei se ela me conhece, mas eu gosto muito do trabalho dela. Um caso que aconteceu ali perto, um senhor estava caído ali perto, estava naquela mudança de inauguração, e fecharam a porta lateral que atendia a emergência. Olha, ela me viu, eu ali perto desse senhorzinho, ligando para o bombeiro, ela falou, o que está vendo? Eu falei, está aqui sem ar, ele estava com a crise asmática, e o bombeiro prontamente atendeu, mas ela falou, não, para tudo aí, precisa ligar para o bombeiro, não, socorre ele que agora, coloca ele, porque eles estavam fazendo mudança do antigo, né, daquela portinha improvisada para o novo, que foi inaugurado naquela semana. Virei fã dela, é isso mesmo. Ela é nossa parceira desde quando ela coordenava a Penha. Nem sabia que ela era médica. É médica? Ela é dentista. Sim. Ela era da Penha. Aí a gente ia sempre lá na UBS da Penha. Aí ela fazia campanha com a gente. Agora ela está no PU ali central. E aí ela continua fazendo essa parceria com a gente. Falando assim, ao vivo e não tenho
nenhum contato com ela, mas assim, eu achei fantástico. E o que impressiona a gente, e principalmente nessa questão de saúde, é isso. É a tomada de decisão, agilidade. Saúde, então nem se brinca, né? 1 minuto, 1 segundo, você salva uma vida ou perde uma vida. Não teve aquele caso dos PMs que salvaram aquela senhora que infartou? Foi fantástica aquela, né? Tem alguns colégios também que chamam a gente para ir, tá? O colégio adventista costuma chamar a gente para ir. Que aí lá. A equipe de profissionais do colégio. Eles fazem o dia e convida os pais. Os pais também, boa. A campanha com os pais. Olha que legal, gente. Então, assim, essas ideias que você traz aqui pra gente são ideias bem interessantes, inteligentes, sobretudo, né? Mas a gente vê que tem jeito da coisa funcionar. Esqueci da UENF. A UENF sempre chama a gente. Sempre? Sempre. Legal, né? A gente tem uma parceria lá muito boa. Imagino que... A gente fala parceria porque é aquele captador, entendeu? É aquela pessoa que liga para a gente, que faz a campanha dentro da instituição a qual ele está ligado. Perfeito. Desculpa, eu preciso fazer um intervalo para a gente continuar falando, e aí eu vou elevar um pouco aqui o tom da conversa no sentido de polêmica, porque eu tenho umas ideias aí meio que... Como dizia lá na roça, pode ser ideia de jirico, mas eu acho muito interessante a gente discutir, debater. A Daniela Tinoco, que foi médica lá do Hemocentro, foi diretora, ela falou: Cláudio, não é assim, não é desse jeito, não pode ser assim. Eu falei: sim, mas de que jeito pode? Vamos criar o jeito, vamos estudar. Você que é médica, eu não sou, tem que me ensinar e explicar para que a gente possa então montar uma... Eu penso em comprar o sangue da população, pagar uma taxa ao doador. Mas calma aí que você vai me dar a sua opinião daqui a pouco. Você também é assistente, você tem experiência, você tem conhecimento, você pode agregar muito, porque assim, de imediato a pessoa vai ouvir o rádio, vai entender assim, poxa, mas pagar? Sim, o Brasil inclusive já, até a década de 70, pagava uma taxinha para a pessoa doar o sangue. E aí, o que acontece? Tem casos, que eu vou citar exemplos aqui, que quando envolve uma promoção, é de dar fila, de não ter equipamento e nem ter material para coletar tanto sangue. Então, assim, o que pode, o que não pode, tecnicamente... E aí, claro, né, na parte da medicina, os médicos aqui comentam, mas você pode muito falar sobre isso e a importância... de se criar, porque é inconstitucional. Então muda a Constituição. Os caras mudam a Constituição aqui da noite para o dia, ao bel prazer deles, para soltar, para prender, criam leis eleitorais no meio da eleição. Negócio. Então não custa nada se a gente vai salvar vidas, não pode pensar nisso com mais profundidade, com mais seriedade. Mas eu vou te provocar daqui a pouco. Deixa só o intervalo para a gente tomar um café e a gente ouvir aí de você o que você acha. Se tivesse uma taxinha, sei lá, tivesse um benefício, negócio de ingresso para teatro, esquece. O povo não gosta de teatro. O povo gosta de show, de pagode, de show de sertanejo. Sou eu que estou falando, que eu estou falando alguma coisa errada aqui? Eu estou inventando alguma coisa ou é verdade? É a realidade? O campista, por exemplo, você vai fazer um show legal aí, beleza. Tem muitas características variadas, mas se quer encher a casa, faz um show de pagode. Não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou determinando que é assim, não. É o comportamento da população. Então, assim, se você fizer, por exemplo, um show sertanejo no Rio de Janeiro, provavelmente vai ser mais complicado encher a casa. Pode encher, mas vai ser mais complicado. Então, assim, cada um dentro da sua característica. E aí vem aqui, vai ter um desconto para comprar um ingresso para o show do teatro. O cara não quer, o cara quer outra coisa, né? Quer um outro benefício. Já ouvi, sabe o quê? Cláudio, eu pago imposto para tudo. Um palito de fósforo, 1 litro de gasolina, tudo tem muito imposto. E o governo ainda quer meu sangue? Não dou, não.
Falei, não é o governo, calma, não é assim não, são as vidas, são as pessoas. E amanhã pode ser você. O cara, calma, vamos conversar sobre isso daqui a pouco. São 7h55 e assim, eu gosto muito de trocar ideias e de aprender, dou a sugestão do que pode, do que eu penso e o que pode melhorar, o que pode mudar ou não pode, enfim. Mas a gente conversa daqui a pouco. 7h55. Já a gente volta para conversar, para continuar essa conversa aqui com a Rosângela Soares Silva. Ela é assistente social do Hemocentro Campos. Vamos falar muito do setor de captação, né, de doadores também. Vamos continuar nessa conversa. Ela é especialista em serviço social e políticas sociais e a gente volta para falar sobre os desafios de captar novos doadores e, claro, também a expectativa lá com a chegada do novo Hemocentro. São 7h56, você está ouvindo a Folha FM, está acompanhando aí em nossas redes sociais esse programa. A gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Está sendo implantado na Radimed o Gênios Mamography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você